Vamos continuar com Restaurados em Cristo, meditando hoje sobre aquelas 3 cruzes no Calvário. O julgamento foi terminado e Jesus recebeu a sentença de morte e morte de cruz. Jesus carregou sobre os seus ombros uma cruz que não era dele, uma cruz que foi feita para Barrabás. E junto com Jesus, outros 2 ladrões foram condenados à morte também. E ambos seguiram rumo ao Calvário. Chegando lá, eles foram crucificados. Jesus ao meio, entre 2 ladrões. Aquele simbolismo de Jesus ao meio representava que ele era o pior de todos eles. Jesus ficou então suspenso no madeiro, carregando a culpa de uma humanidade perdida que precisava de salvação. Lemos aqui no livro de Lucas, capítulo 23, verso 39, essa história. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus entre 2 ladrões, 3 cruzes. E esta primeira cruz nós podemos representar como sendo a cruz da rejeição. Este ladrão estava condenado à morte, mas ele estava ao lado do autor da vida. Ele, ao invés de reconhecer que precisava de Jesus, ele começou a blasfemar. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Muitas pessoas hoje rejeitam a Jesus. Rejeitam a graça oferecida tão bondosamente. Este ladrão não se reconheceu pecador, não humilhou o seu coração para Jesus. Se Jesus tivesse descido daquela cruz e salvado a si mesmo, todos nós hoje estaríamos condenados à morte eterna. Muitas pessoas têm a oportunidade de aceitar Jesus na sua vida e rejeitam. Hoje nós vivemos um caos no mundo. O mundo hoje passa por uma tremenda crise. E diante destes sinais tão evidentes, muitos rejeitam Jesus. Muitos continuam com o coração endurecido. Mas Jesus continua no mesmo lugar, oferecendo salvação. Por outro lado, a leitura continua dizendo: Respondeu-lhe o outro ladrão: Nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Por outro lado, nós podemos nomear aquela cruz, a cruz deste ladrão, como a cruz da aceitação. Este homem um dia tinha conhecido Jesus. Este homem um dia ouviu de Jesus. Ele sabia quem Jesus de fato era. Este homem, por escolhas pessoais, ele se desviou deste caminho. Ele se desviou de Jesus. Mas eles se encontraram na cruz. Eles se encontraram naquele monte do Calvário. E aquele ladrão, sabendo quem era Jesus, o que Jesus tinha feito na vida dele, de outras pessoas no passado, aquele ladrão reconheceu-se pecador. E ele, mesmo pregado numa cruz, o seu coração se humilhou diante da vida. O seu coração se inclinou diante da redenção. O seu coração se voltou para Jesus e fez um dos pedidos mais lindos que a Bíblia registra. O que foi que este ladrão arrependido, na sua última hora, falou a Jesus? No verso 42 ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Oh glória! No seu último momento, na sua última oportunidade, ele escolheu. Ele fez a melhor escolha. Ele escolheu Jesus.
Que coisa linda! Escolha você também, Jesus. Ele é salvação. Jesus morreu de braços abertos para nos trazer a vitória. E Ele continua atraindo a cada pessoa que se humilhar para que seja salvo. Aquele primeiro ladrão rejeitou Jesus. Muitos hoje continuam rejeitando Jesus. E o segundo ladrão, ele aceitou a Jesus. Jesus ali, naquele meio, ele continua olhando para uma multidão. Ele continua olhando para mim e para você e nos convidando a aceitá-lo como Salvador. Hoje Jesus faz uma obra linda no céu. Ele não está mais naquela cruz. Ele está no santuário celestial, fazendo a obra de intercessão por cada pecador. O Espírito Santo está atuando nos nossos corações aqui na terra, para que a nossa mente e o nosso coração se volte a Jesus. Qual é a sua cruz? Qual é a sua escolha? Rejeitar ou aceitar? Lembre-se, Jesus morreu por mim e por você, para que nós tenhamos vida e vida eterna. Oremos. Querido Pai, obrigada pelo sacrifício perfeito ali na cruz do Calvário por mim e por cada um de nós. Ajuda-me, Senhor, a continuar escolhendo aceitar Jesus como meu Salvador. Que nós possamos, Senhor, nos render humildemente ao homem do Calvário. Em nome de Jesus. Amém.